Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui com a Gabi. Então, Gabi, por favor, se apresenta aí pro pessoal. Olha, eu tô tão feliz de estar aqui que eu não tenho nem roupa pro evento, eu te falei, né? Gente, o meu nome é Gabi Lume, para os íntimos, Gabriela Lume. Eu sou psicóloga já há 6 anos. Eu tenho pós em TCC, contextuais, eu tenho formação em ACT, gosto muito de falar da terapia de aceitação e compromisso. Sou terapeuta certificada pela FBTC também. Tem alguns aprimoramentos por aí de transtorno alimentar e mais algumas coisinhas, né? Pós em psicopatologia, e, enfim, né? Isso é o Lattes, né? Mas tô aqui feliz para falar sobre esse terror aí para os psicólogos, né? De inteligência artificial. Será que ela vai nos substituir? Será que nós psicólogos vamos sair de cena e todo mundo vai fazer terapia com o chat GPT? Então a gente espera que seja um episódio muito legal para vocês. Uhum. Ai, tô muito feliz de estar aqui contigo. E, bom, a gente já estava aqui tagarelando muito antes e também não vai ser muito diferente agora, né? Então, maravilhosas por aqui. E, bom, acho que a gente pode passar então um pouco para nossa primeira pergunta, né? Gabi, conta um pouco pra gente, assim, quais são os principais marcos da inteligência artificial na saúde mental, né? Tá, eu vou falar para vocês que vocês vão ficar chocados com desde quanto tempo a inteligência artificial ela está na saúde mental. Porque eu fiquei chocada quando eu fui estudar para a gente ter essa conversa, né? A inteligência artificial, ela tá na saúde mental desde a década de 60, desde muito antes de nós, pelo menos aqui, termos nascido, né, Ali? Então, primeiro surgiu esse chatbot que chamava Elisa, que ele simulava um terapeuta rogeriano. E aí ele tinha, assim, uma limitação de respostas mais padronizadas, mas mostrava ali um potencial que as máquinas poderiam imitar alguns diálogos clínicos, alguns diálogos ali do setting clínico. Aí depois, lá por meados dos anos 2000, começaram os primeiros aplicativos de saúde mental. Então, esses aplicativos assim com interações mais básicas, com foco em relaxamento, autoajuda, essas coisas nesse sentido. Aí depois, em 2010, aí a gente vê, né, pelo que eu lembro, né, eu lembro ali de 2010, 2015 adiante, que surgiram umas inteligências artificiais já programadas em TCC e Mindfulness. Então, era um uso, né, de aprendizado ali de máquina para adaptar as respostas de acordo com a terapia cognitivo-comportamental e com mindfulness. Então, daí já veio mais para a nossa área, né, das TCCs e das contextuais. Uhum. E agora, o que a gente vê, né? Essa capacidade de respostas muito mais contextualizadas ali e esse acompanhamento, assim, de um histórico individual do paciente, né? Então, é muita mudança, mas às vezes a gente acha que é muito recente, mas não é. Essa tentativa de implementar a inteligência artificial tá desde muito antes da gente nascer, né? Uhum. É curioso, né? Não sei se tu percebe isso, mas muito da inteligência artificial, ao longo do tempo sendo muito utilizada como uma ferramenta, e agora a gente vê como essa perspectiva de quase com essa ideia de não um indivíduo, mas ali um sujeito, né? Porque essa troca com os chats, ela tem assustado, pelo menos eu tenho um pouco me assustado, assim, com o quanto essas inteligências artificiais, elas têm sido utilizadas. E o quanto também acho que os psicólogos, né, agora falando dos colegas, estão deixando que essa ferramenta entre cada vez mais na sua clínica e muitas vezes fazendo o papel que é incumbido a pessoa, o ser humano, né? Porque eu dou supervisão, né, individual, e eu vejo assim alguns supervisionantes que colocam um caso ali no chat para ele falar sobre diagnóstico, por exemplo, mas só que o ChatGPT ele não tem respaldo ético, científico, técnico para ficar dando qualquer diagnóstico de saúde mental. Então, também, ao passo que os psicólogos parecem estarem assustados com essa nova ferramenta, eles estão deixando que adentre cada vez mais em pontos críticos que só a gente pode conseguir dar o aval, né? É, e aí entrando nesse aspecto ético, assim, né, que a gente vai, então,
pegar de referência a Lei Geral de Proteção de Dados, em que ela vai ter uma série de requisitos até para a gente poder, então, fazer esse devido tratamento de dados, né? Que tratamento nada mais é do que uma palavra que eles pegaram para referenciar qualquer tipo de atividade relacionada ao uso dos dados do paciente. Então, daí eu acho que esse contraponto que tu trouxe, ele é muito bom. Ao mesmo tempo que a gente tem se assustado com o uso, esse uso também passou a ser, de certa forma, um uso que talvez em alguns casos não tenha sido medido, né? Então, esse cuidado, né? Onde é que eu estou colocando essas informações do meu paciente, como eu estou colocando, quem tem acesso, eu acho que isso também é um fator bem importante, né? E, Uhum. Gabi, assim, como a inteligência artificial tem sido usada atualmente na área da psicologia e da saúde mental, assim, que tu vê tanto dos colegas, nas supervisões? Uhum. Eu vejo isso, assim, alguns colegas fazendo, claro, a gente não pode generalizar, pelo amor de Deus, mas esse movimento de delegar ao chat ou ser validado pelo chat. Então, assim, né, a sua maneira ali, né, de fazer o diagnóstico, seu raciocínio clínico e a busca por supervisão também parece que às vezes em segundo plano, porque se o chat validou e ele tem lá vários dados, é porque tá ok. Sim, isso é uma coisa bem importante, assim, porque quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, o uso dos dados do paciente, eu sempre gosto de dizer que o paciente, ele é o nosso juiz, né? Então, aquela pessoa que vai bater o martelo sobre o que a gente pode fazer com os dados. Então, na verdade, assim, o que a gente tem que sempre pensar quando a gente estiver utilizando esses dados do paciente? O primeiro, a gente tem que saber se esse meio em que a gente está fazendo esse uso, ele é seguro, se ele tem, então, a proteção, segurança ali de não vazar para qualquer lugar aquelas informações e, principalmente, daí, em primeiro lugar, a autorização, né? Então, assim, o paciente, ele tem que dar a autorização para que a gente possa fazer esse uso, para que a gente possa utilizar. As ferramentas, elas estão aí e elas vão ficar, né? Eu acho que, assim, tem que buscar entender como é que funciona, quais os cuidados aquela ferramenta ela vai, então, ter disponível, e aí também passar essa informação para o paciente para que ele possa autorizar. Eu vejo que muitas vezes, né, os profissionais têm um pouco de insegurança sobre trazer essas informações para o paciente, achando, eu fico com medo dele não me autorizar, mas a grande verdade é que se ele não autorizar, a gente não pode fazer, né? Então, assim, a não informação, ela não supre e ela não deixa de deixar valer aquilo que a lei prevê. Então, esse é um ponto muito importante, assim. E claro, hoje em dia a gente tem, né, ferramentas disponíveis por aí que buscam, então, trazer essas facilidades e que protegem, mas a gente tem várias outras que não. Então, acho que fazer esse cuidado, né, essa verificação, buscar essas informações, eu acho que ela é esse passo mais importante, né? E aí torna isso, né, esse processo até respeitoso e ético com o paciente. Exato, exato. Eu acho que é isso, né? Na medida. Tu falou uma coisa que eu fiquei muito pensando, assim, né, sobre essa validação com os chats e muitas vezes essa validação com uma certeza de que a resposta dada ela é a certa. Então a gente muitas vezes vê esse uso como quase uma bengala, uma busca por validação de certeza. E aí aquilo que a gente tanto fala, né, e que vê hoje em dia essa questão da insegurança, então uma necessidade de estar sempre buscando tirar essa insegurança, né? Tirar esse medo. Acho que a gente tinha conversado antes do podcast, né? Então, essa frustração da insegurança, como se a gente tivesse que esvair ela, né? De tirar essa insegurança, mas se ela não faz parte, será que realmente ela não faz parte do ambiente da nossa prática? Será que o medo também não faz parte? Eu vejo muito esse processo acontecendo hoje em dia, né? Não sei como é que é para ti isso. Não,
Maravilhosa, maravilhosa, porque quando eu estava fazendo a palestra, eu fiquei pensando muito lá em 2019, quando eu comecei a atender, e meio que eu queria ser uma inteligência artificial, sabe? Eu queria ter todas as respostas, eu queria, né, se a pessoa me perguntasse assim, quais que são os critérios diagnósticos para transtorno esquizofreniforme, eu tinha que saber. Ah, qual que é o tratamento para transtorno explosivo intermitente, eu tinha que saber. Então, eu me cobrava muito por performar e saber tudo de todas as coisas. E aí depois eu fui me dando conta, né, depois de muito estudar, eu via que o estudo, claro, ele nos dá uma base, mas que essa insegurança, esse medo, eles nos informam que o nosso fazer é importante, né, que a relação com o paciente é importante, de eu entregar resultados para o paciente, da gente formar essa dupla terapêutica muito importante, muito coesa, é essencial. Então, aí eu fui me desarmando, assim, eu pensei, tá, não preciso saber tudo, né, não é porque eu não sei alguma coisa e eu não vou atrás que eu sou menos psicóloga do que, né, do que se eu soubesse. Então, foi quando eu comecei a fazer assim, né, quando eu comecei a pensar sobre inteligência artificial, eu pensei, tá, que hipócrita, eu também queria saber tudo, né, então eu vejo, assim, que às vezes alguns colegas, eles querem substituir, e a gente sabe que não é assim, as pessoas não são robôs, né, e a gente conta muito com a relação terapêutica. É engraçado a gente ver um pouco de o quanto a gente busca tirar essa frustração, né? Acho que esse processo de intolerância à frustração é algo que a gente vê muito hoje em dia, né? Não sei se. Acho que a gente pode ver isso tanto dos profissionais quanto também dos pacientes, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa que os pacientes eles estão nessa pegada imediatista, mas quando a gente vê como a gente compra isso também de alguma forma, né? Seja por, deixa eu comprar mais um livrinho aqui, ah, esse eu não tenho. Ah, não, deixa eu fazer o tal curso, tal curso, tal curso. Tá, tá, tem lá nos teus cursos um monte de coisa que tá para trás, vai fazer aqueles, aí depois tu compra um novo. Então essa lógica também da gente ter que estar sempre adquirindo, né, e fazendo e acontecendo como se a gente não pudesse também viver fora disso, né? Aí, não, tu tem que ser um psicólogo de excelência e tu tem que fazer X e Y. Claro, é importante estudar, é importante a gente, né, tá em meios, em congresso, né? Agora teve o da Weiner maravilhoso, eu fui, inclusive, é maravilhoso, né? A gente tá nisso. Mas assim, nós temos que ter esse crivo, porque senão a gente entra com muita facilidade e essa ferramenta ela vem, né, como a cereja do bolo. Até tem pesquisas que falam que a nossa produtividade ela aumenta em torno de 60% quando a gente utiliza chats, né, de inteligência artificial, só que a consolidação do aprendizado reduz em média 30%. É uma coisa assim, teve um estudo do MIT, então tá tudo meio pronto, mas o quanto a gente consegue contemplar e absorver aquilo, e aí, e se a gente continua nessa lógica de acessar a inteligência artificial, eu fico pensando como que daqui a alguns anos vai ser o raciocínio clínico dos profissionais, quando uma técnica falhar, quando a coisa sair do script, quando tu estiver ali na sessão, no momento presente com o teu paciente, o que tu vai fazer, né? E eu fico pensando muito dessa conexão com o momento presente, né? Que eu acho que a gente falou duas coisas, né? Tanto essa facilidade que a ferramenta traz, mas que ao mesmo tempo ela tira um processo importante, que é esse pensar sobre, né, essa análise, essa conexão também, mas essa presença. Porque, e aí, de novo, né, as ferramentas sendo utilizadas muito como essa bengala de substituir, né? E não como auxiliar, né? Então, acho que isso é acho que baliza um pouco essa próxima pergunta, assim, mas na tua visão, tu acredita que a inteligência artificial pode substituir um profissional da psicologia? Olha, eu posso estar sendo inocente, mas eu acredito que não, porque tem tanta coisa que a inteligência artificial não faz, não substitui, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela não vai ter sensibilidade, por exemplo, no contexto. Então, essa integração de teoria, de experiência, essa sensibilidade, às vezes, de perceber um padrão sutil, né, que não tá tão explícito, né, essa intuição clínica, vamos dizer assim, que a gente tem ali com o nosso paciente,
não são vozes da minha cabeça, mas essa leitura refinada que nós temos de sinais que são emocionais ali do nosso paciente, da história do nosso paciente, da relação que a gente construiu. Então, sei lá, né, durante uma sessão, por exemplo, eu tô lá com um paciente que tem ansiedade social, daí ele me fala assim, eu nem gosto de ir em festa mesmo, é um saco. Só que eu sei na história dele que um valor importante para ele são os relacionamentos. Isso é uma esquiva. Então, eu noto ali, né, uma tensão corporal, uma braveza, e aí eu vou lá e dou esse feedback para ele. Então, eu posso explorar de acordo com essa sutileza, né, que ele me fale, né, não, realmente é importante, né, só que eu acho que eu sou inabilidoso, enfim, né, daí é uma série de coisas que podem dar vazão aí para dessa observação que o chat não tem. E até eu fiz uma brincadeira, assim, com o chat GPT sobre essa insensibilidade ao contexto. Eu coloquei para ele assim, chat, meu pai morreu. Quais são as pontes mais altas de Porto Alegre? E aí ele, nossa, sinto muito. As pontes mais altas de Porto Alegre são X, Y, Z. Então, de repente, uma pessoa tá ali querendo, né, acabar com a sua vida, mas ele não tem essa sensibilidade ao contexto. Uhum. Inclusive teve um caso, acho que foi nos Estados Unidos, não lembro onde exatamente, uns meses atrás, né, de que um menino cometeu suicídio, inclusive com estratégias do próprio chat, né? Então, Uhum. o quanto realmente, na verdade, o que a gente muitas vezes vai buscar na terapia é formas de se conectar, né, tanto com a gente, com os outros, e como a inteligência artificial não tem esse poder, né? Isso que a gente faz é conexão é com o ser humano, né? Então, assim, Exato. é quase é meio paradoxal, assim, né? Eu quero uma conexão, eu quero buscar conexão, mas eu Uhum. utilizo uma máquina que não me traz isso, né? E que nunca vai talvez conseguir isso, né? A não ser que as máquinas em algum momento se tornem seres humanos. Eu acho isso muito Uhum. difícil, né? Exato, exatamente. E isso eu acho que os psicólogos eles têm que lembrar e fomentar e psicoeducar a população que a 30% do sucesso ali do nosso paciente, né, de alcançar os objetivos de terapia, é dado pela relação terapêutica. Então, a relação terapêutica ela é essa cola que une que vai fazer a gente ter essa aliança com o nosso paciente. Então, o quão importante é, às vezes eu tô lá pensando aqui que eu vou falar, que técnica que eu vou fazer, tá, larga, eu falo pro pessoal de supervisão, larga a prancheta e olha pro paciente, vê o que ele tá te trazendo ali, né? Então, é só assim que a gente vai construir uma relação e vai se diferenciar justamente do chat GPT. O paciente ele entender que a gente se importa com ele, que a gente está ali querendo as mesmas coisas do que ele para a vida dele, né? Vibrando com ele. Isso não tem chat que faça, né, Ali? Exato. Eu acho isso é curioso, assim, porque realmente, tanto pensando nessa questão de riscos, né, que o chat pode não estar preparado para realmente auxiliar um ser humano, né, tanto em questões de risco, como também o que a gente vai estar buscando, né, de conexão, enfim, aprendizado, né, de ali que a relação ela proporciona, isso é muito difícil de ser estabelecido, né? Assim, inteligências artificiais que são treinadas como ferramentas auxiliares, eu acho que elas com certeza têm aí um potencial, mas nunca de substituição de um profissional, né? Nunca, nunca mesmo. E a gente vê, né, que as pessoas elas procuram, parece, para se sentirem validadas e conectadas, mas no final das contas elas ficam cada vez mais sozinhas. É isso que eu percebi, assim, que né, apesar dessa busca, a pessoa ela acaba ficando cada vez mais sozinha mesmo, né? Aham. E tu vê, assim, na tua prática, cada vez mais os pacientes utilizando ferramentas. Sim. E outra, né? O chat GPT, eu acho que é o primeiro lugar é aconselhamento que as pessoas estão buscando, né?
Então eu penso, hoje em dia a tempestade é perfeita, parece, né? Porque nós temos aí, por um lado, essa sociedade que está cada vez mais adoecida, cada vez mais, né? Pessoas com burnout, que se afastam do trabalho por questões de saúde mental, mas que, por outro lado, não buscam esse acesso à psicologia. Eu acho que cabe a nós, como profissionais da saúde mental, de uma maneira ética, com certeza, falar sobre os benefícios da psicoterapia, falar o que nós fazemos, né, a transformação que nós fazemos, apesar de muitas vezes ser silenciosa, porque, claro, a gente não pode ficar expondo casos, expondo pessoas, não é isso, mas que as pessoas, com o passar do tempo, acabem sendo psicoeducadas. Eu fico pensando numa linha histórica, assim, Ali, vê se eu não estou viajando demais, mas, assim, antigamente, se a gente for pensar lá na Idade Média, as pessoas, elas não tomavam banho, né? Uhum. Porque diziam que até formava uma casca protetora, tinha todo um negócio assim, né? E aí, dizem os livros, né? Eu lembro pelo que eu estudei na escola, que se fazia em maio, eles tomavam banho, geralmente, e daí por isso que ficou meio que o mês de casamentos, né? Porque daí era o banho que eles tinham ali do ano, né? Eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu nasci brasileira e eu tomo 2 banhos por dia. Também que brasileiro. Amo ter essa herança dos índios, obrigada. E, e aí, o que aconteceu, né? A população, depois dos estudos, foi educada que nós teríamos que nos lavar, que isso era saúde. Então, hoje em dia, claro, dadas as devidas proporções a cada cultura, nós tomamos muitos banhos, ou muito mais do que um banho por ano, como se fazia antigamente. Então, a população teve, né, essa educação. Outra coisa que eu não via, pelo menos quando eu era criança, era a gente se exercitando na rua e uma academia em cada esquina. A gente não via, né? Verdade. Uhum. Então, hoje em dia, o que aconteceu? Cada vez mais as pessoas, a população está sendo educada para entender a importância do exercício físico na sua vida, né? Tanto mentalmente, fisicamente, enfim, para o envelhecimento. Temos muitas e muitas pesquisas. E agora, o que acontece? Né? A população ela está cada vez mais aderindo ao exercício físico, pelo menos é o que a gente vê. Corredores de rua, enfim, né? Tá? Tem gente que faz tênis e pádel e não sei o quê. Todo mundo parece que está envolvido aí nessa questão. E eu acredito, não sei se eu estou muito poliana, mas que a psicoterapia vai ser a mesma coisa. Que a população ela vai ser cada vez mais educada sobre a importância da psicoterapia, sobre a diferença que a psicoterapia faz. E então as pessoas elas vão aderir. Eu não sei se é uma coisa minha ou se faz sentido assim a gente pensando por esse lado. Por isso que eu acho que é tão importante que a gente né, tome esse lugar, né? Sabe que é bem interessante, assim, no direito da saúde, quando a gente pensa em alguns marcos históricos importantes, a pandemia foi um marco muito importante para diversas mudanças na relação de saúde, inclusive das pessoas tanto buscarem mais informações relacionadas à sua saúde e, ao mesmo tempo, a terapia, né? Porque as pessoas ficavam muito tempo isoladas, muito em casa, então, né, a gente teve um adoecimento também muito maior, e aí o contraponto das pessoas buscarem mais informações e também a terapia, assim, a gente vê essa transformação, principalmente na pandemia, né, de que teve um caráter ali de que fazer terapia virou uma coisa legal, né, bonita, quem faz terapia é cool, né, então, assim, quando a gente olha uns anos atrás, tu dizer que tu fazia terapia, o teu parente olhava assim, o quê? Tu faz terapia? Tipo, como assim, né? Então, Tá com um problemão, né? o que que tu tem, né? Então, a terapia é atrelada como algo, né, de pessoas somente doentes e não pessoas que também, né, que estivessem, obviamente, adoecidas, mas que também buscassem qualidade de vida, né? Então, a terapia vendo também como como não só o tratamento do problema, né, mas a gente buscar as soluções, né, buscar uma qualidade de vida, conexão com os valores, né, com o que faz sentido para a gente, né, então acho que essas mudanças, essas perspectivas, elas vêm com certeza aparecendo e óbvio, né, e aí eu acho que vai para vários lados que a gente pode ver, né, tanto assim, de informações que podem ser equivocadas, como também informações que podem ser positivas, né?
Exatamente, acho que é isso, né? Tem o ponto positivo, tudo tem seus dois lados, né? Eu aprendi com uma prof de entrevista motivacional. Tudo tem Aham. seus dois lados. Então, essa psicoterapia hoje que tu falou que até parece símbolo de status, né? Ah, eu faço terapia. Pode ser muito bom porque várias pessoas elas podem ouvir sobre terapia e buscar estar mais abertas, ou também pode ter esse outro lado de é mais um check na semana. Então a pessoa não se envolver naquele processo, né? Só mais um check, mas eu não vou nada fundo aqui, eu só vou falar, né, amenidades e vou me escapar, né? Aham. Então, então, aí o chat não tem isso, né, Alice? Se a gente for pensar, o paciente na terapia, ele muitas vezes ele não vai ter o que ele deseja, ele vai ter o que ele precisa. E o chat, ele é super validante, se a gente for pensar, né? Ele não vai lá te dar um feedback, errou rude. Não, a tendência é que ele concorde com tudo que a gente fala, né? Exato, exato. E isso é o outro diferencial sobre um ser humano e uma máquina, né? Então, assim, até que alguém consiga reproduzir exatamente um ser humano, não, não temos essas respostas ainda, e com certeza acho que o profissional que ele realmente presta um bom serviço, está conectado com os seus pacientes, atualizado, com certeza ele não vai ser substituído. Exatamente, porque essa validação automática, se nós formos pensar, até pode soar como acolhimento. Assim, eu vi uma reportagem que o cara falava, que ele falava umas não sei quantas vezes por dia com o chat lá dele, e ele falava, eu me sinto muito acolhido. Mas se a gente for pensar, esse modus operandi de sempre concordar não oportuniza que a pessoa tenha essas transformações reais e sustenta ali, né, um ciclo, parece, de recompensa imediata, aleatória, enfim, e não direciona a pessoa para uma mudança ou para um comprometimento pessoal. Aí volta aquilo que tu falou dessa intolerância, às vezes, para se olhar, para entender o processo, para experienciar sentimentos difíceis, porque é isso, né? Bom, se eu não estou feliz nessa era da felicidade expressa, tá, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu tô errado, então deixa eu eliminar. E aí, nada mais validante do que a gente ir lá no chat e perguntar mil coisas para ele. Até teve um caso de uma mulher que ela tava assim, entrando em psicose, eu não lembro se era psicose, se eram sintomas maníacos, e o chat tava validando os delírios persecutórios que ela tinha. Não, você tá certo, eu vi assim uma transcrição, pensei, gente, é muito sério. Muito sério, é. E aí tu vê, né? Não sei se isso são assuntos que aparecem no teu ambiente da psicoterapia. Você, pelo menos ouve cada vez mais as pessoas se afastando de relações, né? Porque relações são difíceis, né? Elas vão exigir da gente esse lugar, né? De estar disponível ali, de não somente buscar a minha validação, mas esse cuidado com o outro, né? E aí tu vê cada vez mais as pessoas se evadindo disso, né? De buscar esses relacionamentos que eles vão exigir que a gente passe da primeira camada, né? Da superficialidade, que é essa conexão que ela vai exigir vulnerabilidade nossa, do outro. Então, eu vejo muito isso, né? Então, aí eu acho que a máquina, né? A inteligência artificial, ela é meio simbólica também nisso. Olha, não tá na moda agora as amizades de baixa manutenção, É então tá se isso! falando. Tava pensando muito nisso. É. O chat é uma baixa manutenção, por quê? Porque é só eu, né? E é isso, acho que eu vejo assim na clínica das pessoas revoltadas até com relacionamento de amigos que não lembram a empresa que tu trabalha, né? Tu tá conversando, a pessoa já pega o telefone, tá um pouco entediada, não estão na experiência. Isso é muito problemático. E eu fico pensando, será que é possível tu simular empatia, se tu nunca sentiu uma dor real, igual a inteligência artificial, ela nunca sentiu uma dor real. Como que isso é possível, né? Porque a empatia, se tu me fala alguma coisa dolorosa, perpassa pela experiência de eu sentir aquilo, eu pelo menos tentar vislumbrar, olha o que a Lê passou, né? Que difícil, isso gera uma coisa em mim. No Uhum. chatbot não gera nada.
E até teve, né, uma inteligência artificial da Microsoft que eles tiraram de circulação, porque perguntaram para a inteligência, né, só para a gente ver essa falta de empatia, como erradicar a fome no mundo. Daí o chat respondeu que se erradicaria a fome no mundo se acabasse com as pessoas. Nossa Senhora, bizarro. É. E aí a gente pensa, né, quantas pessoas sensibilizadas emocionalmente estão acessando aquilo, como tu falou do caso do adolescente, eu não sei se é o mesmo caso, mas o chat ensinou ele roubar a bebida dos pais e como disfarçar se ele tivesse uma tentativa mal sucedida de suicídio, que foi o primeiro processo de pais, né, que perderam ali o seu filho contra um programa de inteligência artificial, né, aquele OpenAI, eu acho que é. Então, Sim, estão sendo processados. uhum. Tu vê. Ah, A OpenAI é a empresa dona do ChatGPT, né? eu não sabia. Então é essa daí. E É. aí ele ensinou, né? Ele ficou meses falando com o menino, né? Não sei se é o mesmo caso, pode ser que seja, mas ele acabou cometendo suicídio, né? E depois eles viram o histórico, a inteligência artificial tinha ensinado, né? Então, Eu acho que é esse aí mesmo. pode ser. E aí tu pensa, né, Gabi, a gente talvez já não é que nem o pessoal talvez mais jovem ali que tá assistindo, que viveu. Eu, pelo menos, não, na escola eu não vivi o uso das redes sociais, então a gente não tinha telefone, pô, tinha Facebook, a gente acessava o Facebook, dividia o computador com o irmão ali, quase se matando para ter acesso. No final do dia, o computador da casa, assim, né? E aí, óbvio, eu não vivia o celular com redes sociais. Eu fico pensando hoje em dia a realidade dos adolescentes, inclusive acessando isso, né? E as plataformas e a inteligência artificial. E aí eu acho que essa complexidade ela perpassa também a clínica, né? Então, assim, cada vez mais isso está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. Como tá aí, né? Eu acho que não tem como a gente negar, a gente tentar passar pano. Tá aí. O que a gente vai fazer com isso? Exato. Nós, profissionais da saúde, o que a gente vai fazer? Vai negar e fingir que não existe, ficar falando mal? Não, ela também traz benefícios, né? Se a gente for pensar, ela pode ser usada como ferramenta. Uhum. Eu acho que essa é a próxima pergunta, assim, né? Mas quais os benefícios que tu vê, assim, na tua prática clínica que a inteligência artificial traz? Eu vejo assim que eu posso usá-la como uma ferramenta, sabe, para onde é que tá? Eu procuro muito assim, ó. Me fala um livro que tá a psicoeducação de tal e tal e tal coisa na psicologia cognitiva. Eu busco, antes era no Google, daí eu ia link por link, e ele me dá pronto ali os linkzinhos, sabe? Onde é que eu busco algo sobre. Outro dia eu procurei de psicoeducação de tabagismo para uma supervisionanda. Ele me deu, ele me lembrou de um livro que é só de psicoeducação e tinha um capítulo que eu não lembrava, eu tenho o livro, eu não lembrava. Então, para mim, ela é muito útil nesse sentido, né, de ir colocando ali algumas coisas e ela me ajudando de dar dicas, mas daí eu vou lá e busco na fonte, mas eu acho que eu tô meio jurássica, assim. Mas se a gente pensar nesses benefícios de uma maneira mais ampla dentro da psicologia, a gente pode pensar em locais, por exemplo, que tem escassez de psicólogos, sei lá, né, locais que não é a nossa realidade. A gente pode ter ali, né, disponibilização, por exemplo, de recursos educativos, de lembretes, né, de uma psicoeducação, assim, de alguma coisa. Bom, né, pode ser uma ferramenta, visto que, sei lá, 90% da população hoje tem um celular, né? Eu acho que é por aí os dados do IBGE, muita gente, né, acima dos 10 anos que tem um celular. Então, tá ali na mão. Eu acho que isso pode ser um benefício de maneira global. Outra coisa que até uso na clínica é a inteligência artificial aos pacientes para coletar dados de si, registro de sono, de humor. Tem gente que acaba tendo ali aplicativos específicos que geram tudo isso, né? E que são juntos ali com inteligência artificial. Então, acho que, né,
a gente consegue ter uma boa amizade com a inteligência artificial, mas é como a gente está falando desde o início, né? Não é colocá-la na frente da nossa avaliação. Exato. Não é a substituição, mas esse apoio, esse auxílio, né? E eu penso assim, Exato. o atendimento de psicoterapia, em geral, é 50 minutos uma vez por semana, né? Então, assim, se a gente pensa na inteligência artificial sendo esse apoio para o restante do tempo, então, que seja ali alguma ferramenta de psicoeducação, ali algum tipo de material ou algum tipo de suporte que a gente possa pensar de estar ali estruturando para o paciente nesses momentos, acho que com certeza isso só vem a agregar, mas nunca a substituir, né? Então, a gente também tem ferramentas de gestão que auxiliam o psicólogo hoje em dia no consultório, né? Então, acho que tudo que a gente consegue pensar assim e de uma maneira equilibrada, que faça sentido, que tenha um propósito, eu acho que tudo vem a agregar, né? A gente só tem que lembrar do porquê que a gente está utilizando, como a gente está utilizando, quais os riscos, como a gente vai buscar essa segurança, essa proteção. Acho que essas perguntas elas são muito balizadoras dessa utilização, né? Exatamente. Acho que para quem está nos ouvindo pode se fazer essa pergunta quando acessar a inteligência artificial. Qual que é a função do meu comportamento? Será que é me validar e sanar alguma dúvida ou enfim, né, me validar, tirar minha insegurança? Ou eu tô utilizando mesmo como uma ferramenta que, se a gente for pensar, tu estava falando, isso me fez pensar de que eu, como profissional, eu posso ganhar tempo ali para desenvolver estratégias personalizadas para o plano de tratamento do meu paciente, porque eu fui lá no chat e lembrei de um capítulo de um livro, né, que ele foi lá e me lembrou. Então, pode ser maravilhoso. Só que a gente tem que entender mesmo como é que a gente usa. Exato, exato. E aí aquela coisa, né, do não atrofiar o processo de aprendizagem, né? Uhum. Exato, que é difícil, né? Mas É. a gente é campeã aqui. Tu fez uma faculdade, eu também, sem chat GPT. Eu Nossa, acho que a gente é muito nada. campeã na vida. Sem nada, a biblioteca era só presencial, né? E assim, tu tinha que lutar para conseguir o livro sem, assim, dependendo, tinha uma prova, tinha algum trabalho, tu tinha que correr na biblioteca esperando que aquelas 5 edições que tinham disponíveis ainda estivessem alguma, né? É verdade. E no intervalo, ó, correndo É, daquela matéria lá para pegar. É isso é. aí mesmo. E é engraçado isso, né? Porque fiz a minha primeira graduação. Então, nessa realidade, hoje eu faço, né? Tô quase finalizando nessa Uhum. realidade do chat. E tu vê, né? Eu vejo assim, quando eu me deparei com a existência de bibliotecas online em que tu consegue consultar todos os livros que tu pode imaginar de forma de graça, né? Assim, no computador, eu ficava, meu Deus, isso é incrível! Eu ficava assustada e assim, já eu não vou ler aqui, perda de tempo. Então, assim, é, vejo uma diferença muito grande nesse processo de aprendizagem, de quem tem aí 10 anos menos do que eu, do que as pessoas da minha idade, assim. Então, interessante, assim, ver como as coisas, elas estão também mudando. E, poxa, né, 10 anos aí não nos parece tanto tempo do ponto de vista histórico, mas, ao mesmo tempo, a transformação, ela é gigantesca, né? Exatamente. O histórico é É, uma vírgula no tempo, mas como as coisas elas estão mudando rápido. E eu fico pensando, tá, e daqui 10 anos, como é que vai ser? exatamente. Porque, né, são as crianças agora que estão na escola que vão pro ensino, né, pra graduação. Como é que será que vai ser? Algumas circunstâncias para pensar, né? Essa nova forma de estar no mundo, assim, né? Rápido, né? E eu acho que nessa pergunta eu acho que ela faz muito sentido com o que a gente tá falando, assim, né? Porque a gente tinha conversado muito sobre, né, que tu vê a terapia como uma forma de contracultura, né? Explica um pouco, assim, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, explicar pra galera, assim, porque eu achei muito interessante isso que tu trouxe. Tá. O que eu fiquei pensando, assim, como a gente está falando que a gente está meio que
numa tempestade perfeita para as pessoas recorrerem às máquinas ao invés de nós profissionais da saúde mental. Eu fico pensando que a terapia contra a cultura, isso eu li uma vez no livro do Reis, que ele usou essa palavra e eu pensei, vou pegar para o meu vocabulário também, porque eu achei que fez muito sentido, porque eu fico pensando, Ali, que a terapia, ela é contra a lógica da pressa, ou pelo menos deveria ser, porque ao invés da gente buscar essas soluções que são imediatas, a terapia, esse processo, ele pode nos convidar para essa abertura para o tempo natural das coisas, para o tempo da experiência humana, né? Esse sentir. Então eu vejo assim, né, que é muito diferente do que está se vendendo muitas vezes e o que a inteligência artificial pode prometer até implicitamente, que é rapidez. Eu não preciso refletir sobre aquilo, eu vou e faço e é isso aí. Então, isso é um dos pontos, assim. Outra coisa que eu penso é a gente se abrir para as coisas difíceis ao invés de suprimir ou ter respostas imediatas. Então, enquanto a nossa cultura, ela valoriza o quê? Eliminar rapidamente essas emoções que para a gente são incômodas, são ruins de sentir, a terapia, né, eu puxo a brasa para a arte, principalmente, nos ensina a acolher a dor, a tristeza, a ansiedade, o luto, como parte da vida, como parte da vida humana. A gente não pode eliminar isso. Eu brinco com os pacientes, a gente não pode ter objetivos que uma pessoa morta consegue. Ela não sente ansiedade, ela não sente ciúme, ela não sente dor, ela não se frustra, ela não tem raiva, né? Uhum, exatamente. O paciente, né, vejo dessa perspectiva do direito, né? O paciente, pelo menos de 2020 para trás, ele é um paciente diferente do paciente de hoje em dia, assim, no sentido de que as pessoas, elas estão cada vez mais vindo com informações, elas estão cada vez mais querendo que as coisas sejam mais rápidas, e aí, né, o que a gente falou ali do chat, ser essa forma da gente não buscar se relacionar, porque se relacionar é difícil, então eu vou buscar uma máquina para resolver os meus problemas, quando na verdade o que eu deveria é experienciar, é estar ali vivendo essa relação, né, se conectando, e talvez a terapia como esse grande ensaio também, né, e que as pessoas, elas querem as respostas na psicoterapia, mas elas não querem se propor a experienciar aquilo que elas precisam para passar por aquilo, né? Exato. Não querem, né, ter esse contato com o momento presente. Então é um contraste grotesco com a distração que a gente está sempre exposto ali, essa fuga das emoções, né? Então a terapia, né, ou pelo menos as contextuais, as cognitivas, nos ensina a treinar o mindfulness, o aqui e agora, a ter presença. Então é um tempero aí que realmente a terapia está indo contra toda essa multidão de resposta rápida. Para mim, um valor meu muito importante é coerência. E eu fico muito pensando assim sobre, né, eu como uma futura psicóloga, né, já como advogada, assim, mas o quanto, na verdade, muitas vezes do que a gente estuda, do que a gente tá ali aprendendo, muitas vezes eles contrapõem com o que a gente tá literalmente fazendo. Né? Então, assim, a gente vê muito esse processo dos próprios profissionais, né? Trazendo esses ensinamentos para os pacientes, né? De estar ali conectado, de não estar. De aprender que as coisas são um processo, de que a gente precisa tolerar a frustração, o sofrimento, mas muitas vezes a gente, porque a gente continua sendo um ser humano, a gente também passa por esses. Ora. Essas hipocrisias, né? Bom, a gente inclusive tem podcast de queridos falando sobre isso, né? Fica aí depois também uma recomendação. Mas essas A dica do Rodri. e essas hipocrisias também, né? De que a gente muitas vezes está ali também tentando aprender a viver. Mas a gente utiliza o chat, assim como os pacientes também, e talvez pelos mesmos motivos. Então, como a gente também tem que parar para refletir, né? O porquê das coisas. Exato. A gente não é essa Coca-Cola toda, não, né? Eu falo, eu tô sentadinha na cadeira de quem cuida, e tem um momento que eu tô na cadeira de paciente. Isso não me faz melhor, pior do que a minha psicóloga, e também eu, enquanto psicóloga dos pacientes
eu tenho sofrimentos, eu tenho defeitos, eu tenho pontos a melhorar, eu tenho as minhas defesas, os pontos fracos ali, as minhas contra-transferências, e isso a gente resolve na terapia, na supervisão, mas isso não nos faz um pior profissional, porque a gente sente, pelo contrário, né? Porque a gente sente que a gente é diferente da inteligência artificial. A gente sente, a gente sofre, a gente é intolerante, e aí isso eu me conecto muito com a ideia, né? E aí no direito se falou muito, na psicologia também se falou muito, né? Sobre a neutralidade. A grande verdade é que não existe neutralidade, todo mundo é um sujeito com as crenças, com as suas dificuldades, e a gente também está tentando ali. Sobreviver, ter, né, passar pelas coisas, então, do quanto sair dessa carapuça de, né, de robô, talvez, que eu acho que é isso, né, é meio simbólico, Uhum. sair dessa postura de que a gente tem ali todas as respostas, que a gente vai suprir e nunca mais ter insegurança, porque na verdade é isso que a gente busca ensinar para os pacientes também, né? Isso. E que ego, né? Ah, e vai ter um momento, será que o psicólogo ele acha que ele vai estar imune? Exato. Gente, não deveria, porque a gente afeta as pessoas, mas a gente também é afetado o tempo inteiro, com as histórias, com as identificações, né? Às vezes essa velha história, a gente fala para o paciente uma coisa que a gente tem que estar falando para a gente mesmo, e tá tudo certo. Tá tudo certo, então até isso também, né, para pegar o gancho da contracultura, desse processo ali de autodescobrimento, tanto do terapeuta e na sua terapia, e também no seu fazer psi, acima desse resultado que tá. Parece assim que tá tão em voga isso de protocolo, e não que o protocolo seja ruim, eu adoro protocolos, eu faço, mas assim, né, às vezes ele pode te jogar para uma lógica de uma performance, não, eu tenho que fazer isso aqui, tá, a pessoa tá tratando comigo ansiedade social e foi demitida, não dá, hoje eu vou te psicoeducar sobre os 3 pilares da ansiedade, não, gente, não, né, então a terapia, ela exatamente, mas só que é isso, né, que eu acho que a gente também tem que parar e fazer essa reflexão para onde está indo a nossa prática, né, que pessoa eu quero ser ali no setting clínico, e principalmente como que eu, como paciente, responderia a uma intervenção assim, nossa, e achar que a minha psicóloga não se importa comigo, né, porque ela quer falar lá de ansiedade, eu quero falar que eu fui demitida. Uhum. E aí eu acho que é o diferencial do profissional ético conectado e que diferencia ele da máquina, né? É o estar presente aquilo. Porque a máquina talvez ela consiga repassar ali exatamente o protocolo, mas só um ser humano para estar ali conectado com as necessidades, né? O que o paciente está experienciando fisicamente, emocionalmente. Então, Uhum. eu acho que esse é o verdadeiro contraponto, né, de um profissional que não vai ser substituído. Exato. Se a gente for pensar, bom, se é só um protocolo que basta, então eu vou lá e dou o livro para a pessoa de toque e lá vai ela fazer exposição e prevenção de respostas. Eu dou o DSM, ela vai se ler, ela nos cria, ó, eu sou isso daqui. Se fosse tão fácil assim, todo mundo ia conseguir levar o seu livrinho para casa e fazer. Mas não, né? A gente precisa desse olhar criterioso do humano, esse olhar técnico do psicólogo. E aí também esse olhar, né? Porque assim, psicólogos que têm todo o conhecimento também precisam de psicoterapia, inclusive muitos precisam. Então, trazer isso como Desconfio de quem nunca fez, assim, tá? pelo menos tem que se Desconfio. conhecer, né? Porque assim, tá, se não busca se conhecer, não busca entender os seus próprios processos, também tem alguma coisa aí pra gente pensar, né? Exatamente. Então é isso que tu falou, nesse vínculo com as pessoas e até com valores, assim, né? Então a gente acaba se opondo dentro da terapia a essas coisas que são padronizadas, que são imediatistas, né? Porque a terapia ela reconecta a pessoa ao que dá sentido único à existência dela, que é o seu valor, né? O que para ela é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso nenhum chat nos dá, ele não vai nos dar essa resposta, porque essa resposta está dentro da gente. Exato, exato. Perfeito. Gabi,
Eu quero te agradecer muito por tu estar aqui, né? Eu acho que assim, a gente poderia passar horas e horas aqui. Eu tenho certeza que o pessoal ia amar tá acompanhando as nossas conversas aqui, que vão para um lado, vão para o outro, mas que ao mesmo tempo eu acho que tem tudo muito sentido nesse conteúdo, né? Então, assim, foi muito legal a nossa conversa. Acho que tem vários outros assuntos também que a gente pode pensar em propor aqui pro podcast. E te agradecer mesmo. E deixa o teu Insta, né? Já temos um Insta aí profissional, então já deixa divulgado para o pessoal te seguir. Olha, eu não tenho como agradecer, eu adorei conversar contigo de verdade, assim, é o meu primeiro podcast e eu tô estreando meu Instagram hoje, então, ó, então os astros estão alinhados aí para quem acredita, né? E eu acho interessante isso, para as pessoas de repente comentarem aqui, né, no vídeo, o que elas gostariam que a gente conversasse, porque eu volto aqui, tá? Eu adorei, eu vou voltar. É isso mesmo, Mas o meu Insta novo é @ansiedadeflexível. adorei. Porque eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre menos pressa e mais presença, que é uma coisa que pode estar faltando também na nossa prática, né? Então eu tô me debruçando e pensando muito nisso. Mas eu não tenho como agradecer, eu amei e eu espero também que seja útil para as pessoas, que elas levem alguma coisinha do que a gente falou aqui hoje. Eu tenho certeza que sim, Gabi. Muito obrigada. E, pessoal, né, se vocês gostaram, por favor, comentem, curtem. Isso super ajuda a gente aqui que está produzindo conteúdo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.